E aí, pessoal, eu sou o Luiz e hoje a gente vai começar com a primeira aula de física, tratando aqui de eletroestática. Partindo do início, vamos para cargas elétricas. Aqui, como o químico chorou para mim falar isso, a gente tem um modelo atômico de Rutherford Bohr, também conhecido como o átomo, propriamente dito. E aqui a gente tem as estruturas que compõem ele. Essa órbitazinha aqui é a eletrosfera. E nela a gente tem um componente chamado elétron, que a gente vê comumente como a própria eletricidade que passa pelas coisas. Como a gente vai tratar de eletricidade, a gente tem que citar o porquê que essa eletricidade vai para algum lugar. Tem a noção, porque alguém quis, convenção também chamada, que o elétron ele tem uma carga negativa, ele tem uma carga elétrica negativa. E o próton, que é a estrutura que fica no núcleo do átomo, ele tem uma carga elétrica positiva. Mas o núcleo do átomo não é formado apenas de prótons, eles também têm nêutrons. E esses nêutrons, eles não contêm cargas elétricas, eles são justamente, como o próprio nome indica, neutros. Por esse motivo, quando a gente desenha um átomo coloridinho, como está nesse caso aqui, a gente consegue destacar os elétrons que rodeiam, eles se movem durante o percurso de um corpo, e os prótons e nêutrons que ficam bem centralizados no núcleo. Agora eu vou explicar o que é um corpo eletrizado, um corpo neutro, que são características aí que a gente vê quando um determinado ou átomo ou conjunto de átomos tem uma carga específica. Um corpo neutro, como o nome indica, ele não tem uma carga elétrica predominante. Mas quando a gente fala um corpo neutro, às vezes as pessoas pensam que é um corpo assim, ó, uma esfera, um corpo qualquer, sem nenhuma carga elétrica. Mas não tem como ele não ter carga elétrica. Porque como a gente viu aqui, os átomos são formados por prótons. Então, se tem um próton, já tem uma carga elétrica. Então, para ele ser neutro, ele tem que ter tanto o positivo quanto o negativo. Então, um corpo neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Assim, esse corpo aqui seria um exemplo de corpo neutro. Ele tem duas cargas elétricas positivas e duas negativas. Passando agora para um corpo eletrizado, a gente tem duas possibilidades de corpo eletrizado, que é o corpo eletrizado negativo, onde predomina-se as cargas elétricas negativas, e o corpo eletrizado positivo, que seria um corpo com mais cargas positivas do que negativas. Agora, passando para a parte mais concreta da matéria, a gente tem aqui meio que a quantificação. A gente vai determinar os valores e as fórmulas para esse conteúdo. Então, vamos começar tratando de carga elétrica elementar. O que é isso? A carga elétrica elementar é um valor que foi atribuído à carga elétrica de um próton ou um elétron. Tanto o próton quanto o elétron têm a mesma carga elétrica elementar. Só que qual que é a diferença deles? Assim como a gente vê no sinalzinho que eu boto no desenho, o próton ele é positivo e o elétron ele é negativo. Então, se isso daqui for de um elétron, é menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. O que isso daqui significa? É 1,6 com 19 zeros na frente. Só que para a gente não ficar escrevendo 0, 0, 0, 0, a gente bota essa escrita aqui de vezes 10 na menos 19. A gente chama de notação científica. E aqui a gente tem a unidade, que é coulomb. Essa unidade é para homenagear um físico que teve relação com essa descoberta. Agora, quando a gente tem essa carga elétrica elementar, a gente consegue calcular a quantidade de carga que tem em um determinado corpo. Como que a gente calcula isso? A gente pega esse Nzinho aqui, ó, que é o número de prótons ou número de elétrons que a gente tem num corpo, e a gente multiplica ele pela carga elétrica elementar. Daí qual que é a diferença? Se for um próton, o sinal é positivo. Se for um elétron, o sinal é negativo. E uma característica desse número é que esse número ele só pode ser um número natural. Ele só pode ser 1, 2, 3, 4, ele não pode ser número quebrado. Porque se esse número for quebrado, estaria significando como se a gente estivesse repartindo um próton, repartindo um elétron. Só que como eles já são parte de um átomo, não tem como a gente cortar ele mais ainda. Mas essa quantidade de carga a gente consegue identificar baseado na carga elétrica elementar. Por exemplo, se a gente tivesse um valor que fosse 3,2 positivo de carga elétrica, 3,2 coulomb, esse é um valor possível para uma quantidade de carga. Agora, 3,1 coulomb não é um valor possível de quantidade para representar a quantidade de carga. Por quê? Porque esse valor ele não é múltiplo de 1,6.
Se ele não é múltiplo de 1,6, ele não pode estar representando uma quantidade de carga. E assim a gente consegue fazer eliminações em questões, fazer análises diferentes em determinadas situações, mas isso é muito útil para essas questões. Agora, quando a gente tem as cargas elétricas, elas têm algumas características, e dentro dessas características tem a interação entre duas cargas elétricas, sendo um elétron e um próton, ou uma carga elétrica positiva e uma negativa. Aqui, nas interações, a gente tem uma referência muito próxima ao que a gente está acostumado a ver com ímãs, porque justamente os ímãs são pedras eletrizadas. E aqui, quando a gente trata nessas interações, a gente vê que se tiver duas cargas elétricas do mesmo sinal, elas se repelem. Quando tu tenta aproximar elas, elas começam a fazer força para ir para fora. E essa força também vai ter um valor futuramente que a gente vai ter na lei de Coulomb. Mas aqui a gente só tem a interação em si, onde o positivo ele se repele quando ele está junto com o positivo, o negativo se repele quando está junto de um negativo, mas se a gente bota um positivo com um negativo, eles se atraem, puxando um ao outro. Mas no núcleo de um átomo, isso acaba não acontecendo por outras questões mais específicas. Mas no geral, é assim que funciona as interações. Agora vamos para a funcionalidade disso. Então, pessoal, agora com a funcionalidade dessas questões de corpo energizado, corpo eletrizado e cargas elétricas, vamos começar aqui com a eletrização. Que puta de caralho. Agora, pessoal, passando para funcionalidade de saber o que é um corpo neutro, um corpo eletrizado, positivo e negativamente. Então vamos lá. Aqui a gente tem um fenômeno causado pela interação de dois corpos energizados ou neutros também. A gente tem a eletrização por atrito, que é quando a gente pega dois corpos e atrita eles, esfrega um no outro. E as cargas vão mudar de posição. Então, por exemplo, esse vermelhinho vai passar aqui para esse lado. E esses corpos vão mudar de sentido. Ao invés de ser dois corpos neutros, vai ser um corpo eletrizado positivamente e um corpo eletrizado negativamente, porque as cargas vão mudar de posição. Com o contato, também pode acontecer de uma carga passar de um lado para o outro, formando assim esse tipo de eletrização. Fala pessoal, eu vim aqui em cima do vídeo só para destacar que na eletrização por contato a gente precisa que um dos objetos seja eletrizado ou positiva ou negativamente, tá? Só para especificar que isso passou durante a gravação. Agora, a questão da indução, ela é uma funcionalidade um pouco diferente. A gente pega um corpo que está energizado e aproxima ele de outro corpo que também pode ser neutro ou eletrizado, tanto faz. Por quê? Qual que é o objetivo? A gente vai usar as cargas predominantes aqui para repelir as cargas desse outro corpo. Quando a gente começar a empurrar essas cargas, elas começarem a vir aqui para o canto, a gente pega e faz aqui, ó, um fio terra, e essas cargas vão passar direto no chão e vai ficar elas aqui no chão, tornando esse corpo um corpo eletrizado positivamente, porque daí a gente jogou as cargas para fora. E daí a gente, obviamente, né, para ele ficar energizado realmente, a gente corta o fio terra que a gente fez, tirando assim a carga e deixando ele eletrizado positivamente, porque ele só tem carga positiva aqui. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui. Por hoje é isso. E na próxima aula a gente continua com a parte de eletroestática.